Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santo Antônio, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, como celebramos essa missa Nossa Senhora e estamos no mês de julho, o Padre vai comentar um pouco sobre escapulário. Todos nós levamos, e então vamos ver lembrar os requisitos do escapulário, e depois se alguém não recebeu, durante a tarde podemos impor. Não sempre se receberam conforme o rito inteiro, e depois podemos também à tarde fazer alguma oração a Nossa Senhora, rezar o terço depois da Santa Missa para honrar a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora Maria Santíssima, ela no passar da história da Igreja, ela sempre também vem, como considerávamos ontem, que Deus suscita santos no momento oportuno para nos ajudar em alguma crise na Igreja, mas Nossa Senhora também, em momentos muito específicos, ela intervém para ajudar a Santa Igreja, ajudar os seus filhos. O escapulário foi dado a Maria Santíssima, como os senhores provavelmente já conhecem a história, mas o padre lembra, a São Simão Stock. Ele era o superior geral da Ordem do Carmo. Ordem do Carmo que, à sua vez, realmente não é uma lenda, não é uma tradição séria. Nos conta que veio do profeta Elias, Santo Elias do Antigo Testamento, em que ele fundou uma congregação, uma ordem já, a primeira ordem da história da Igreja, que ia esperar o Messias e já honrava a mãe do Messias. Não. Então o profeta Eliseu depois continua com estes eremitas que vão viver uma vida muito austera, e quando vier Nosso Senhor, quando Nosso Senhor veio, eles pelos apóstolos foram batizados, e esta ordem continuou do Antigo Testamento ao Novo Testamento e perdura até o dia de hoje. Ela ficou somente no Oriente, mas com as cruzadas, os cruzados trouxeram ela para o Ocidente, e no Oriente ela desapareceu. Bom, a providência de Deus para salvar esta ordem. Depois veio a difusão desta ordem por todo o mundo, mas ela chegou, então estamos no Reino da Inglaterra, que ainda era católico, século XII, XIII. São Simão, superior da ordem, pedia todos os dias a Maria Santíssima um distintivo para a ordem que ele era o superior, que é o chamado Flos Carmeli, que ele rezava, que virou um canto. Bom, e Nossa Senhora, depois de tanta insistência do santo, ela aparece e entrega o escapulário, que não é este pequenino que nós levamos conosco, mas escapulário é um tecido que cobre a parte dianteira e a parte das costas dos religiosos, não? Mas a cor marrom foi o escapulário que ela entregou para São Simão, e esse é o distintivo da cor e dela ter entregue ao glorioso santo. E ela diz que aqueles que estivessem vestidos com aquele hábito não iam para o fogo do inferno. Algum tempo mais adiante, o Papa João XXII estava a rezar, e Nossa Senhora também tem uma aparição a ele e promete, porque uma coisa é o uso do escapulário, que nos livra do fogo do inferno, e outra coisa é o privilégio sabatino, em que consiste, que ela prometeu ao Papa, que aqueles que levassem o escapulário, mas com as 4 condições que eu a mais adiante vou mencionar, ela ia livrar-nos do fogo do purgatório no sábado posterior à nossa morte. Por isso chama privilégio sabatino, por causa do dia de sábado, que é tradição na Igreja do Ocidente, dedicar a Maria Santíssima. Então, 4 condições. Primeiro, recebê-lo uma vez na vida, com a imposição feita segundo o rito da Santa Igreja, não por um sacerdote. Deve-se fazer por um sacerdote uma vez na vida, e deve-se levá-lo piedosamente. É a segunda condição, levá-lo sempre consigo. A terceira, guardar a castidade segundo o estado de vida de cada um.
o homem solteiro como homem solteiro, o homem casado segundo a castidade do homem casado, e o celibatário segundo o celibatário, o sacerdócio ou vida religiosa. E depois cumprir a penitência que se aplica pelo sacerdote quando é feita a imposição. São 4 condições necessárias para que Nossa Senhora nos livre do fogo do purgatório. Às vezes a gente leva o escapulário consigo e a gente pensa que ele vai nos livrar assim ou assim do purgatório, do inferno, e não é bem assim. Todas as coisas que Deus nos dá, existem condições para. A condição é como que, se eu observar isso, eu recebo aquilo outro. E se eu não observar, eu não recebo. Então não basta somente pendurar o escapulário em nossos pescoços, levá-los consigo continuamente, se não se cumpre as 4 condições. Porque levá-lo consigo é só uma, faltam 3. E condições necessárias para que Nossa Senhora nos livre do fogo do purgatório. O levá-lo sempre consigo, não falamos do escapulário no pescoço, mas por alguma razão, uma cirurgia, alguma outra razão, algo que seja racionável, ele pode estar conosco sem estar em nosso pescoço. Por exemplo, se vai fazer uma cirurgia, hoje não se deixa, muito provavelmente vão arrancar nosso escapulário na cirurgia, mas não é, se nós morremos ali, não quer dizer que vamos ao fogo do purgatório porque não estávamos com ele no nosso pescoço. Nossa Senhora tem presente que o escapulário foi tirado por uma razão X, mas não foi por desprezo ou por descuido, não. Então não é uma questão de um amuleto ou um patuá que vira o escapulário. Isso seria um uso supersticioso. E levar consigo constantemente não quer dizer que seja supersticioso, mas quando alguém nos tirou contra a nossa vontade, ou quando foi impossível levá-lo por uma razão grave, nós não tiramos ele da nossa alma, da nossa devoção a Maria Santíssima. Então não tem que fazer disso uma neurose de levá-lo consigo, e não sei, se tirou para tomar banho em 5 minutos, criar um escrúpulo por isso. Não é isso. Depois, a penitência, antigamente se dava o ofício parvo de Maria Santíssima aos que sabiam ler, e aos que não sabiam ler era abster-se de carne todas as quartas, sextas e sábados do ano por toda a vida. Mas isso é comutável ao sacerdote que impôs, ou outro sacerdote pode ver isso também, de uma oração, normalmente um terço diário, ou outra obra a qual seja possível se cumprir todos os dias. Por que há uma oração? Nas práticas que Nossa Senhora nos dá, ela não fica entregando somente objetos. Ela sempre quer nos levar por esses objetos algo muito mais. O escapulário vira, por assim dizer, uma comparação meia simples, vira um trampolim para da terra chegar até Deus. O terço é a mesma coisa. É verdade, o instrumento em si mesmo é feito para rezar, mas é um instrumento cheio de graças, por isso devemos levá-lo conosco também. A medalha milagrosa é igual. Nossa Senhora entregou a medalha milagrosa, mas é muito pio e salutar rezar a jaculatória que está escrita na medalha. E nós não ficamos somente com o objeto, aquilo tem que cumprir um meio para chegar até nosso Senhor. O escapulário, ele é o meio de nos livrar do inferno e do purgatório, o inferno é terrível, e o purgatório não é brincadeira. Muitas vezes a gente fala, não, se eu chegar no purgatório, de lá eu vou para o céu, eu fico satisfeito. E Nossa Senhora, ela sabe o que é o purgatório, porque ela tem um monte de filhos no purgatório, por isso ela, em sua infinita bondade, infinita de certo modo, ela, olhando que aquilo é realmente infernal, ela falou, não, eu vou fazer algo para livrar meus filhos daqui. Então ela instituiu ao escapulário que já existia uma propriedade, Nosso Senhor deu à sua mãe esta graça de aqueles que levarem este escapulário com essas 4 condições poderão sair do fogo do purgatório. Então, essa devoção é de salvação. Isso é muito impressionante. Não é somente para nos livrar de um perigo, é para livrar-nos do perigo de todos o pior que é ir para o inferno, e de um perigo também não muito menor,
Porque o castigo, a pena do purgatório é infernal, mas só que ela tem uma coisa que faz um ser menor, porque ela não é eterna como o inferno. Mas quando nós morremos, todos se esquecem de nós. E quando nós morremos, nós necessitamos das pessoas vivas mais do que de qualquer outro momento. Nesta vida doente, nós não podemos nos virar sozinhos. E no purgatório é um estado igual. Nós não podemos sair do purgatório sem a ajuda de alguém que faça uns sufrágios. A lei da caridade humana, que é muito parca, pequena, é de nos esquecer. E a justiça de Deus, por outro lado, é estritíssima. Então, se Nosso Senhor determinou que vamos ficar 5.000 anos de purgatório, e Nosso Senhor, na sua infinita bondade, diz, salvo que alguém reze por você. Este alguém nós não podemos contar. Depois da missa de 7º dia, nós estamos sepultados no esquecimento. Então será o nosso escapulário levado devotamente, que um sábado depois vai nos abreviar, e é verdade que o santo anjo da divina justiça vai intensificar o fogo do purgatório para a chama de 500.000 anos, mas só que no sábado saímos dali. O purgatório é infernal. Tem um livro piedoso que dizia que é um céu de amarguras e um inferno de doçuras, e assim definiu o purgatório. Mas nós podemos abreviá-lo com este escapulário bem levado sobre o nosso pescoço. A castidade. Nossa Senhora exige, porque é uma exigência de Nosso Senhor, que nós sejamos puros. E é uma das principais iscas pela qual o demônio nos arrasta ao mal. Então Nossa Senhora colocou uma razão a mais para nos fazer fácil a prática dessa virtude tão difícil, por isso o escapulário leva condições sérias consigo. A união com o sacerdócio católico, para que imponha um sacerdote católico em seus pescoços, em nossos pescoços. Segundo, levá-lo sempre consigo é um vínculo de devoção a Maria Santíssima. Nenhum católico pode ser dito católico verdadeiro, autêntico, se não é devoto de Maria Santíssima. Então esse distintivo é muito uma lembrança contínua da maternal bondade de Maria Santíssima e de nossa filial devoção para com ela. Terceiro, castidade, segundo estado de vida, porque sem a castidade nós não podemos entrar no reino dos céus. Nenhum impuro, diz o livro do Apocalipse, nenhum, e cita outros pecados, entrará no reino dos céus. Então, o escapulário é uma condição ser casto e também ele é fonte de castidade, porque aquele pequeno tecido é um pedaço do manto de Maria Santíssima e tudo que é e toca e é de Maria Santíssima é puro e limpo. Então, aquele pequeno tecido levado com devoção justo em cima do nosso coração tem a propriedade de nos dar a castidade. Por isso, nas tentações, nas tribulações contra a castidade ou qualquer outra virtude, beijar o escapulário sempre foi um meio de não cair na tentação e no pecado. E rezar, por isso a penitência. A penitência é uma obra de penitência no sentido ascético, abster-se de carne, ou no sentido de oração. Por isso, uma oração árdua, o ofício parvo, ou terço, ou qualquer outra segundo a seu alcance. Porque sem a reza, sem a oração, nós não podemos nos salvar. Quem reza se salva, famosa frase de Santo Afonso, e quem não reza se condena. Então Nossa Senhora, como boa mãe, facilita e junta todas as condições para uma alma se salvar e coloca num objeto piedoso, e quem o leva, de fato, um trampolim da terra para o céu. Uma leve passada pelo purgatório, porque uma semana de purgatório é uma semana de purgatório. Agora, ficar lá 500.000 anos sem ninguém para nos salvar com fogo infernal até terminar esse tempo, não é brincadeira. Nós não sabemos o que é um purgatório. E por isso, Nossa Senhora, sabendo muito bem, ela nos fez esse favorzaço de mãe, da qual nós devemos ser muito gratos, porque ela quer evitar semelhante sofrimento a seus filhos. Mas para isso, o céu sai muito barato mesmo, mas ela deixou só alguns centavos para que possamos ter nossa participação, que são essas 4 condições. Agora, não fazer esse mínimo é demais. Querer ganhar um céu sem nada, não podemos ser. Isso não é católico. Isso não é da milícia de um soldado de Cristo, da igreja militante, católica, apostólica, romana. Quando outros chegaram com o céu com marcas de martírio, nós não podemos chegar engomadinhos, limpinhos, gordinhos, sem nenhum suor no nosso rosto. Então, o que nos poderá fazer
um mínimo de combate, guardar estas 4 condições. Então, hoje que celebramos a missa Nossa Senhora do Carmo, peçamos a Maria Santíssima esta devoção. Já está no nosso pescoço, bendito seja Deus, mas levar presente, ter presente e versar o nosso exame de consciência sobre elas, como estou levando, levo piamente, cumpro a penitência, a obra imposta pelo sacerdote, comando a castidade segundo o dever de Estado, e assim a nossa piedade presente, analisada, sempre mais aperfeiçoada, vai dar realmente na alma uma graça de santificação, baixa proteção de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.